Olá, amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso trabalho da releitura do Livro dos Médiuns, vamos pedir a permissão e a proteção dos bons espíritos aqui presentes, da corrente da fraternidade que dirige os nossos trabalhos, dos nossos guias, dos nossos protetores, que estejam conosco nesse momento, nos ajudando, e nos intuindo para que a gente possa entender bem essa aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Antes da gente entrar no nosso item aqui do Livro dos Médiuns, gostaria de pedir a todos que se inscrevam aí no meu canal. É gratuito. É só clicar aí no botãozinho vermelho que está escrito inscrever-se. Tá? Se inscreva lá no canal para que o YouTube possa me ajudar e me proporcionar a continuidade desses trabalhos. Então vamos lá. Nós estamos hoje no capítulo 25 do item 274. O meu aqui é na página 195. Então vamos lá, todo mundo já achou aí, Livro dos Médiuns, capítulo 25, página 195, no item 274. O item 274, ele fala sobre espíritos que podem ser evocados. Então vamos lá. Podemos evocar todos os espíritos, seja qual for o grau da escala a que pertençam, os bons e os maus, os que deixaram recentemente a vida e os que viveram nas épocas mais distantes, os homens ilustres e os mais obscuros, os nossos parentes, os nossos amigos e os que foram indiferentes. Mas isso não quer dizer que eles sempre o queiram ou possam atender ao nosso apelo, independente da sua vontade ou de não terem a permissão de um poder superior. Eles podem estar impedidos por motivo que nem sempre podemos conhecer. O que desejamos dizer é que não há nenhum impedimento de ordem geral às comunicações, salvo o de que trataremos a seguir. Os obstáculos à manifestação são quase sempre de ordem individual e frequentemente decorrente das circunstâncias. Então, o que ele está dizendo aqui, a gente pode evocar qualquer espírito. Mas isso não quer dizer que ele vai estar disponível. Pode não estar. E o fato de não estar ou de não poder ser evocado, aí tem alguns motivos. Pode ser o próprio espírito, pode ser o local onde ele se encontra naquele momento, pode ser o médium, pode ser o ambiente que o médium está. Então, alguns impedimentos, acontecem. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos itens seguintes. Estamos no item, então, 275. Entre as causas que podem opor-se à manifestação de espíritos, umas estão nele mesmo e outras lhe são estranhas. Devemos colocar entre as primeiras as suas ocupações ou as missões que desempenha, das quais não pode se afastar para atender os nossos desejos. Nesse caso, a sua manifestação fica apenas adiada. Então, no caso da gente evocar um espírito que esteja em missão, ele não vai poder atender naquele momento. Mas, provavelmente, como a gente falou na aula passada, ele vai mandar um mensageiro, ele vai deixar um recado dizendo que futuramente, uma outra hora, numa outra oportunidade, ele poderá ser evocado. Continuando aqui o item 275. Mas há também a sua própria situação. Embora a encarnação não seja um obstáculo absoluto, pode constituir um impedimento em certas ocasiões, principalmente quando se passa em mundos inferiores e quando o espírito é pouco desmaterializado. Nos mundos superiores, naqueles que os liames que prendem o espírito à matéria são muito frágeis, a manifestação para o espírito é quase tão fácil quanto no estado de erraticidade. E, em todos os casos, mais fácil do que nos mundos em que a matéria corpórea é mais compacta. Então, o que ele está dizendo aqui,
que pode acontecer do espírito estar encarnado no mundo inferior. Então ele não vai poder se apresentar, né? Não vai poder atender aquela evocação. Porém, né, se o espírito estiver encarnado no mundo superior, né, mesmo ele estando encarnado, ele consegue de lá atender a nossa evocação. No meu aqui tem uma nota do tradutor, né? O meu tradutor, Herculano Pires, tá? Então, a nota número 2, o Herculano Pires, ele fala o seguinte: há vários graus de mundos superiores à Terra. Nos mais adiantados, né, a prisão corporal do espírito é muito frágil. Então, é o que a gente comentou, né? Num mundo mais elevado, mais adiantado, mesmo que o espírito esteja encarnado, ele consegue se desprender e vir atender a nossa evocação. No mundo inferior, né, a coisa já se complica um pouquinho mais, é mais difícil. Continuando aqui, as causas estranhas ligam-se principalmente à natureza do médium, à condição da pessoa que evoca, ao meio em que faz a evocação e, por fim, ao fim que se propõe. Certos médiuns recebem mais facilmente as comunicações de seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Outros são aptos a servir de intermediário a todos os espíritos. Isso depende da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito do médium exerce sobre o evocado, que pode torná-lo por intérprete com satisfação ou com aversão. E depende ainda, sem levarmos em conta as qualidades pessoais do médium, do desenvolvimento de sua mediunidade. Os espíritos se apresentam com maior boa vontade e, sobretudo, são mais precisos com um médium que não lhes ofereça obstáculos materiais. Quando há igualdade no tocante às condições morais, quanto mais apto seja o médium para escrever ou exprimir-se, mais se ampliam as suas relações com o mundo espírita. Então, as causas estranhas, né, pode ser do médium também. O médium também passa, né, por fases. Então, dependendo da fase do médium, né, ele não vai poder atender qualquer espírito. Ele vai ter uma limitação. Ele vai atender, né, como a gente disse na aula passada, né, um médium principiante, ele vai atender principalmente os espíritos familiares. No meu aqui tem uma nota número 3, né? Então, a nota número 3 diz, né, da expressão mundo espírita, é uma expressão de Kardec, né, para designar o mundo dos espíritos e, evidentemente, para estabelecer uma diferença de conceituação. Pois o mundo espiritual, revelado pelo Espiritismo, é muito mais preciso que o das religiões, as ordens ocultistas da época, né, da época de Kardec, né, oferecendo ainda uma diferença fundamental de ser natural e não sobrenatural. Então, o mundo dos espíritos, né, como ele diz aqui, é um mundo natural. Né? A gente tem que entender que lá é o mundo natural. Né? Então, continuando aqui o nosso item agora, item 276. Devemos ainda considerar a facilidade que resulta do hábito da comunicação com um determinado espírito. Com o tempo, o espírito comunicando se identifica com o do médium e com o do evocador. Independente da questão de simpatia, estabelecem-se entre eles relações fluídicas que tornam mais fácil as comunicações. É por isso que a primeira manifestação nem sempre satisfaz como se desejava. É também que os próprios espíritos pedem sempre para serem evocados de novo. O espírito que se manifesta habitualmente sente-se como em casa, familiariza-se com os ouvintes e os intérpretes, fala e age com mais liberdade. Então aqui ele está falando já da facilidade, né? Facilidade do médium, facilidade do espírito na comunicação. Então, quanto mais a gente evoca aquele mesmo espírito, quanto mais a gente tem contato com ele, né, mais a gente, o médium no caso, se familiariza com o espírito e o espírito se familiariza com o médium.
né, de maneira que a comunicação vai ficando cada vez melhor. Então, a primeira comunicação às vezes não é boa, mas as outras, né, vai melhorando com o tempo, né? O espírito sente, como diz aqui no texto, como se estivesse em casa. No item 277. Em resumo do que acabamos de expor, resulta que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para o espírito a obrigação de estar às nossas ordens. Que ele pode atender-nos numa ocasião e noutra não. Com um médium ou com um evocador que o agrade e não com o outro. Dizer o que quiser, sem poder ser constrangido a dizer o que não quer. Retirar-se quando lhe convém. Enfim, que em virtude de sua própria vontade ou não, após haver sido assíduo durante algum tempo, pode subitamente deixar de manifestar-se. Então, o que ele está dizendo aqui é que mesmo o espírito estando acostumado, né, a se manifestar, de repente ele pode se afastar. A gente já falou aqui também, né, do guia se afastar do médium. Porque não está agradando a comunicação, o médium não está lhe atendendo, ou o que o médium quer, ele não quer atender, e por motivos vários, né, ele se afasta. Continuando esse item 277, por todos esses motivos, quando se quiser evocar um novo espírito, é necessário perguntar ao guia protetor dos trabalhos se a evocação é possível. No caso de não o ser, ele geralmente dá as razões do impedimento, então seria inútil insistir. Então aqui nesse parágrafo final aqui do item 277, é bom a gente entender o seguinte: não se deve fazer evocações em casa. A gente tem que estar sempre num ambiente, como já falamos no item anterior, né? O ambiente também influencia, né, na evocação. Então a gente deve estar num ambiente preparado, né, com pessoas ao nosso lado que estejam preparadas, né, para que seja uma evocação boa, né? Então, no caso, por exemplo, do espírito rejeitar, né, ou se ele não quiser comparecer, às vezes o espírito se apresenta, fala 2, 3 palavras e vai embora. Então, a gente estando, né, num ambiente preparado para isso, existe o guia protetor dos trabalhos. Então, cada médium tem o seu guia protetor, né? Numa reunião espírita, tem o guia protetor dos trabalhos. Numa casa espírita, tem o guia protetor da casa espírita, né? No caso da nossa casa, né, a gente tem uma corrente de espíritos que trabalham na casa, né? E essa corrente de espíritos cuida de toda a casa, mas tem um deles que cuida exatamente da parte mediúnica, da mesa mediúnica. Então, deve-se pedir explicação ao protetor do trabalho. E ele vai explicar por que o espírito foi embora, por que ele não quis se manifestar, ou porque não pode, né? E se ele der a manifestação dele que realmente não pode, o médium não deve insistir. No item 278, importante questão se apresenta aqui: a de saber se é inconveniente ou não evocar espíritos maus. Independente do fim que se propõe e da independência que se pode ter em relação a eles, não há inconveniente quando se faz a evocação com um fim sério, instrutivo e tendo em vista melhorar-se. Pelo contrário, é muito grande o inconveniente quando se faz por mera curiosidade ou diversão, ou se a gente se coloca sobre a sua dependência, pedindo-lhes algum serviço. Os bons espíritos, nesse caso, podem muito bem lhes dar o poder de fazer o que lhes foi pedido, com a ressalva de punir severamente mais tarde o temerário que ousou evocar o seu auxílio, considerando-os mais poderosos que Deus. Será vã a intenção de aplicar no bem o pedido a despedir-se o servidor após o serviço prestado. Esse mesmo serviço solicitado, por menor que seja, representa um verdadeiro pacto
firmado com os espíritos maus, e estes não largam facilmente a presa. Então, continuando, né? Nesse item 278, se a gente evocar espíritos maus, não existe nenhum inconveniente desde que o objetivo seja sério. Agora, se for para pedir alguma coisa, como diz aqui o item, né? Que seja coisa boa. Porque se você pedir uma coisa ruim, né, você vai ficar amarrado, vai ficar preso àquele espírito. Né? E os espíritos bons deixam que ele use a vingança dele, que use, né, a maneira dele de resgatar aquele serviço que ele fez. Aquela dívida que você adquiriu, né, por pedir alguma coisa. Né? Tem muitas pessoas que pedem, né? Por exemplo, né, se você está numa fila de emprego, tem 3 ou 4 pessoas ali na fila, mais você. E você pede para um espírito mau afastar os outros, né? E aprovar você, que você seja aprovado, né? E que os outros sejam descartados. Aparentemente, você está pedindo uma coisa boa. Só que é uma coisa boa para você. Se você conseguir um emprego, vai ser bom para você. Mas pedindo para afastar os outros, será que seria bom? Não, né? Você deve, se você fizer um pedido a um espírito, ou a Jesus, ou a Deus, né? A gente deve pedir sempre que seja feito o melhor. O que for melhor para nós, o que for melhor na situação em si. Assim você não vai criar um elo, né, de ligação com o espírito que está ajudando. Se for um espírito mau, né, ele vai querer cobrar isso futuramente. No meu aqui, ele pede para ver o item 212, né? Então, deixa eu só ver aqui o item 212, né? Ele trata da importância de cair sem querer na dependência dos espíritos maus. E é mais importante ainda não fazer voluntariamente. E basta um desejo desmedido de escrever para se acreditar no primeiro espírito que se apresente. Então ele está dizendo que basta, né? Inconscientemente, ou às vezes até consciente, mas sem pensar muito, você pede, consegue, só que fica devendo para aquele espírito, né? Nós temos também, né, no meu aqui também tem uma nota número 4. Né? A nota número 4, né, ela trata, né, a razão porque o espiritismo é contrário às relações interesseiras com os espíritos. A nota também é grande, mas é o mesmo assunto, né? Você evocar um espírito por algum interesse, né? Então precisamos saber muito bem que tipo de interesse é esse. Se não, como a gente já disse, se não for um motivo sério, se não for um motivo útil, não se evoca. No item 279, só pela superioridade moral se exerce ascendência sobre os espíritos inferiores. Os espíritos perversos reconhecem a superioridade dos homens de bem, enfrentando alguém que lhes opõe à vontade enérgica, espécie de força bruta. Reagem e muitas vezes são os mais fortes. Alguém tentava dominar assim um espírito rebelde, aplicando-lhe a vontade, e este lhe respondeu: deixa-me em paz com esses ares de matamouros, que não vales mais do que eu. O que se diria de um ladrão pregando moral ao outro? Então, ares de matamouros, né? Matamouros, no meu aqui, na minha tradução, fala matamouros, mas matamouros seria um falso herói, né? Como é que você vai repelir alguém se você não é ninguém? Como você vai querer impor uma moral se você não tem moral? Né? E como ele diz aqui no final, né? Um ladrão pregando moral para o outro. Então, o próprio espírito, ele sabe, ele reconhece quem está ali advertindo. Então ele consegue dominar, né, a pessoa, porque a pessoa não tem moral para repelir. Continuando o nosso texto. Estranha-se que o nome de Deus evocado contra eles quase sempre não produz efeito. São Luís explicou a razão na resposta seguinte. O nome de Deus
só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando na boca de quem pode usá-lo com a autoridade das suas próprias virtudes. Na boca de um homem que não tenha nenhuma superioridade moral sobre o espírito, é uma palavra como qualquer outra. Dá-se o mesmo com os objetos sagrados que lhe opõem. A arma mais terrível é inofensiva em mãos inábeis ou incapazes de usar. Então não adianta, né, o médium ou a pessoa que está ali auxiliando, né, chamar o nome de Deus se ele não tem moral para falar no nome de Deus. Então não adianta falar porque não vai dar certo. Não vai obter o resultado dele conseguir dominar aquele espírito, né? E ele diz no final aqui, né, objetos sagrados também, né? Existe algumas pessoas que usam, né, alguns objetos. Então eu tenho no meu aqui tem a nota número 5 e a nota número 5 fala sobre amuletos, medalhas, imagens e outros instrumentos do culto religioso e prática de magias, né? Então, não adianta você ter uma imagem de uma santa ali do lado, de Jesus, você ter um amuleto, você ter uma guia no pescoço, ou seja lá o que for que o evocador ou a pessoa que está ali auxiliando tenha, né? Se ele não tem moral. Então, aqueles objetos em si, o nome de Deus, não vai ajudar em nada, né? Então, a gente sempre pregou, né, esse tipo de doutrina de Kardec sobre parte moral. Então, o homem, né, o médium em si, né, ele tem que ter sempre uma moral elevada. Ele tem que procurar sempre, né, se manter equilibrado moralmente. Aí ele vai conseguir, sim, falar em nome de Deus, né, e o espírito que estiver por ali, se for um espírito inferior, vai atender. Senão, não adianta evocar o nome de Deus, porque não vai obter resultados. Terminamos assim nossa aula de hoje, né? Semana que vem a gente vai falar sobre a linguagem a usar com os espíritos, né? Então aí a gente vai falar um pouquinho mais também sobre evocações, como evocar e que tipo de linguagem usar. Uma boa semana a todos. Que Jesus nos abençoe.